Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite para todo mundo. Bora hoje falar de discriminação. Bora hoje falar de discriminação, tá? Então hoje eu vou falar de discriminação. Foi um assunto que a galera pediu, né? Então vamos falar de discriminação. E aí eu vou aproveitar hoje, como foi um assunto que me foi pedido muito essa semana, eu vou aproveitar e vou falar aí dos critérios para conseguir o, o empréstimo consignado para o BPC também, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a live lá nos grupos para. Então hoje a gente vai falar de discriminação, eu vou falar da lei, vou falar dos direitos e vou falar quais são as providências corretas para a gente conseguir validar o nosso direito, tá bom? Deixa eu só então aqui compartilhar a live nos grupos que a gente já começa. Quem está chegando aí, boa noite. Vai comentando, vai marcando quem precisa, porque esse assunto eu acho que todo mundo que tem um pouco de consciência civil, não é nem civil, é cívica, não só pessoas com deficiência, deveriam assistir. Bom, live, estamos ao vivo sobre discriminação. Bom, bora lá. Bom. Ai, ai. Vocês vão me perdoar, hoje meu nariz não tá muito bom. Vocês me perdoem. Deixa eu aqui terminar de compartilhar nos grupos. E a gente já começa. Quem tá chegando aí, a gente vai falar de discriminação. E eu vou aproveitar hoje, como o pessoal me pediu, vou falar aí dos critérios para conseguir o consignado da pessoa com deficiência, tá bom? Do BPC, tá? Então a gente vai falar de discriminação e vamos falar também dos critérios e quem pode, quem não pode, como conseguir, como não conseguir, porque tem muita gente aí com dúvidas sobre a questão do consignado do BPC. Bom, quem tá chegando, boa noite Letícia, boa noite Fabi, quem tá chegando aí, dá aquele like maroto na live, compartilha o conteúdo, ajuda aqui nós do Adequando. Deixa eu abrir vocês aqui no computador. Gente, vocês têm que ter um pouco de paciência comigo, porque eu sou maneta, tá? Então eu faço todas as coisas devagar. Então vocês têm que ter paciência. Deixa eu abrir vocês aqui na live, no computador, para eu ver as perguntas de vocês. E a gente vai fazer o mesmo esquema de toda sexta-feira, tá, gente? Eu vou explanar aqui o conteúdo, depois a gente responde tantas perguntas de vocês aqui da live. É claro que quem está aqui na live tem preferência para ter a sua pergunta respondida. Depois eu respondo o pessoal do WhatsApp, respondo o pessoal do YouTube, do Insta e do Face, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos falar de discriminação, que é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida, tem muita... não é nem só dúvida, é na verdade imprecisão, não sabe mesmo como fazer aí, quais os direitos, como lidar com a discriminação e o que fazer com a discriminação depois que sofre discriminação, tá? A discriminação, gente, vamos partir por esse pressuposto. Sempre quando eu faço esse preâmbulo para vocês terem uma consciência maior do que só a questão da deficiência, tá? A questão da discriminação, ela é prevista na Constituição, em primeiro ponto, tá bom? Ela é prevista ali na Constituição. Posteriormente, ou seja, a primeira base é a Constituição, 1988, tá bom? Posteriormente, ela é prevista também
como artigos no Código Civil, tá? No novo Código Civil, e principalmente na nossa Constituição, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Ela é citada em vários pontos, mas o artigo que fala de discriminação, e é o que eu vou falar mais para vocês aqui, porque eu falo para vocês que a Lei Brasileira de Inclusão é a Bíblia de vocês, é o artigo 4, tá bom? Onde ela muda o parâmetro do que é discriminação para a pessoa com deficiência, tá bom? A partir da Lei Brasileira de Inclusão, discriminação para a pessoa com deficiência passou a ser crime, tá bom? Não passou a ser mais só injúria ou difamação. Hoje em dia, pela Lei Brasileira de Inclusão, é crime. Bom, quem está chegando aí, boa noite Cristiane, boa noite Adelson, boa noite a Sandra, boa noite a todos aí, tá bom? Quem está chegando, dá aquele like, compartilha o conteúdo, que eu acho que esse conteúdo deveria ser prioridade zero para todo mundo. Então, voltando. Discriminação a partir de 2015, a partir de 2015, passou a ser crime fazer discriminação para com a pessoa com deficiência, tá bom? A partir daí, como é crime, variando de vários pontos, as penas, nós, pessoas com deficiência, quando sofremos discriminações, tá bom? Temos algumas coisas que devemos nos atentar, tá bom? Que eu sempre falo para todo mundo. Discriminação, a partir do momento que é crime, toda vez que você sofre discriminação, o primeiro ponto que você deve fazer é se identificar como pessoa com deficiência. Tiago, o que me identifica como pessoa com deficiência? É eu ser cadeirante? É eu ser cego? É eu ser maneta como você? É eu ser, sei lá, perneta igual o Saci? Não, tá? O que vai identificar sem erro nenhum para a lei que você é pessoa com deficiência, ou alguém que você ama, ou alguém que você quer muito bem, é o RG de pessoa com deficiência, tá? Porque ele é um documento oficial do governo no sentido amplo da palavra. Ele é um governo, ele é um documento federal. Então você já tem isso. Então você sofreu discriminação, você tem que necessariamente fazer um BO. Segundo ponto, quando você for fazer um BO, como no Brasil de forma geral, atenção, como no Brasil de forma geral, nem advogados, nem delegados, nem escrivões, nem policiais conhecem a Lei Brasileira de Inclusão, é muito importante que vocês peçam, agora que vocês sabem, agora que vocês são pessoas, literalmente, eu não gosto da palavra, mas vou usar a palavra, empoderados sobre o direito da pessoa com deficiência. É isso que eu faço aqui, eu literalmente faço, eu luto pela conscientização das pessoas com deficiência. Vocês têm que pedir para que a tipificação da questão do crime em questão seja feito no artigo 4 da Lei Brasileira de Inclusão. Por que, Tiago? Por que não no artigo do Código Civil? Não, por que não no artigo da Constituição? Porque a partir do momento que é tipificado o crime no artigo 4 da Lei Brasileira de Inclusão, nós, pessoas com deficiência, somos tratados de forma diferente. O processo se torna mais célere, o processo tem, de fato, uma atenção do poder do sistema judiciário, não importa se é o poder de polícia, se é o poder judiciário no sentido de juízes, promotores e etc., vocês têm que pedir para que a tipificação do crime seja no artigo 4 da Lei Brasileira de Inclusão, tá bom? Feito isso, aquelas coisas, Tiago, mas eu não posso só fazer uma denúncia? Pode. O ideal é que faça-se um BO. Ah, Tiago, eu sofri uma agressão. Vai direto com a roupa, não toma banho, não faça nada, junte provas, se você puder faça vídeos, tire fotos, para que haja maior credibilidade e qualidade na denúncia, tá? Mas o que é mais importante aqui, que eu estou falando para vocês em termos de qualidade,
de celeridade, ou seja, que vai correr mais rápido, tá? É o crime ser tipificado no artigo 4 da Lei Brasileira de Inclusão. Tiago, que lei é essa? Essa é a lei nossa, que eu sempre faço aqui, é a nossa Bíblia, é a nossa Constituição, é a lei que rege os direitos da pessoa com deficiência, tá? Quais são os nossos direitos? Os nossos direitos são iguais a qualquer tipo, qualquer cidadão. Nós temos direito à não discriminação, à condição de igualdade e à condição de qualquer lugar, ou ao poder público ou privado, lugar público ou privado, nos tratar na condição de igualdade. Então você se sentiu discriminado, você é pessoa com deficiência, já dei aqui o passo a passo. Tem o RG de pessoa com deficiência, faça um BO e junte mais provas possíveis. E segundo, peça ali para o BO seja feito tipificado no artigo 4 da Lei Brasileira de Inclusão. Tiago, o que é discriminação? É todo ato que de alguma forma te diferencia ou te menospreza ou te faz se sentir diferente, menor, te agride verbalmente, fisicamente ou psicologicamente de uma forma que faça você se sentir diferente aos demais. Isso pode ser de forma física, psicológica ou apenas verbal. Pode ser também negando ou não direito, tá? Não é só negando direito que você pode sofrer discriminação, você pode sofrer discriminação meramente verbal, tá bom? Ponto, tá? Outro ponto, vamos aqui agora às questões burocráticas, exceções. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia por conta da discriminação? Qualquer pessoa. Eu sou alguém que estou vendo uma discriminação ocorrendo, eu posso fazer a denúncia, eu posso denunciar aquela discriminação. Inclusive, eu como cidadão, diria que eu tenho até o dever de interferir e de fazer a denúncia, tá bom? Quem são os poderes que têm a capacidade de dar o resguardo legal para nós pessoas com deficiências? Na verdade são dois, tá bom? Atenção, quando foi feita a Lei Brasileira de Inclusão, o Ministério Público foi e a Defensoria Pública foi designado para ser os guardiões, entre aspas, da pessoa com deficiência. Ou seja, o Ministério Público, eu falo isso tranquilamente porque inclusive a gente tem contato com o Ministério Público e eu sei que funciona muito bem. O Ministério Público e a Defensoria Pública, apesar de muitos lugares não terem esse processo, em muitos lugares fazer a estrutura. O Ministério Público tem um setor que são pessoas especializadas em eles dizem especializados em direitos humanos, né? Não em direitos da pessoa com deficiência, que tem a capacidade, a condição de fazer o atendimento mais qualificado para a pessoa com deficiência. Porque eu falo para vocês, gente, inclusive eu vou até fazer um resgate aqui, algumas semanas atrás houve uma reportagem no Fantástico falando sobre uma discriminação de uma pessoa com deficiência. E foi muito engraçado, porque a minha mãe me chamou para atender, porque ela falou, ó, Thiago, olha lá, a reportagem está falando o que você fala todos os dias no Adequando. Por quê? Porque a reportagem citou que faria toda a diferença o BO ter sido feito na Lei Brasileira de Inclusão, que não foi feito. O transcorrer, né? O processo teria tomado outra linha, outros caminhos, se tivesse sido feito na Lei Brasileira de Inclusão. Então é muito importante que vocês exijam isso, tá bom? Tanto fazer o BO, quanto vocês façam
que exijam que seja feito na Lei Brasileira de Inclusão, não na tipificação do Código Civil, nem na Constituição. É claro que essa construção é uma construção legal, mas é importante que a gente saiba em que artigos a gente tem que, em que leis a gente se respalda para que a gente tenha a melhor qualidade de ter o direito reconhecido, tá bom? Bom, dito isso, eu vou falar agora rapidamente para quem fala sobre a questão do consignado do BPC como conteúdo também para as pessoas aqui souberem. Essa semana passada, né, fez uma semana hoje, literalmente, semana passada o nosso presidente assinou uma medida provisória. Atenção, a medida provisória, hein, gente? Ela não é uma lei, tá? Ela é uma medida provisória, tá? Liberando crédito consignado para quem recebe BPC. Aí surgiu muitas dúvidas também, como conseguir, quem pode conseguir, e a principal dúvida era pessoas responsáveis que recebem o BPC ou que são responsáveis por receber o BPC podem fazer de fato também o crédito consignado, ou seja, pai, mãe, responsável de pessoas com deficiência, principalmente pessoas com deficiência menores. Então, isso pode, tá? É que estava tendo um problema, porque foi liberado na sexta-feira e até os bancos ali se regularizarem, estava tudo certo. Mas atualmente você faz o crédito consignado da mesma forma que você faria o seu crédito consignado, o seu crédito, pediria aí seu empréstimo consignado de forma normal, tá? Se você vai ao banco, apresenta ali da onde você vai tirar o crédito consignado e passa. Bom, conteúdo exposto, agora eu vou aqui ler as perguntas de vocês, tá? Vou começar aqui pela condição dos pessoal aqui da live, depois eu vou responder o pessoal do WhatsApp, tá bom? Então boa noite, Eduardo, boa noite, Vilmar, boa noite, Solange. Vamos ver aqui quem começou aqui. A Fabiane está perguntando se ela pode participar do WhatsApp. Pode. A Cristiane, me coloca em algum grupo de WhatsApp seu, por favor, Thiago. Não sou eu que coloco, gente. Aqui a gente só mandar mensagem aqui pro Messenger que a gente manda o convite, tá? E vocês entram, tá? Eu não vou adicionar ninguém não, tá bom? Fica a responsabilidade do pessoal do Adequando, tá? Fiquem atentos, mandem Messenger aqui pro pessoal do Adequando falando eu quero entrar no grupo do WhatsApp e a gente responde, tá? A gente manda o convite, tá? A Solange aqui, vamos começar a responder as perguntas aqui. A Solange tá fazendo a pergunta. A discriminação começa na educação, dando o quê? A discriminação começa dando a terminalidade específica que é ridículo. Você não, aqui em Teresina, não dá para quem está na UTI. Bom, exija, tá bom? O Eduardo tá falando, fazer BO é difícil, porque os policiais que deveriam fazê-lo não querem fazer, mandam pessoas fazer o BO pela internet ou procurar o JEC, advogados, defensorias públicas, etc. Eu entendo isso, Eduardo, mas eles são obrigados a fazer. Eles não fazem porque muitas vezes eles não têm a conscientização de que lei, em que artigo tipificar. Isso é muito comum, tá? Muitas vezes a negativa de fazer um BO não é porque eles não querem, é porque eles não sabem como tipificar o direito, tá? O direito não, perdão. O delito ali, né? PCDs não conseguem mais estacionar seus carros nessas vagas, porque são sempre ocupados por carros de pessoas idosas. Eduardo, fizeram até uma pergunta, acho que foi você que fez essa pergunta hoje lá nos grupos do WhatsApp,
A lei determina que não pode ser a mesma, tá bom? Tem que ser ali direitos de vagas diferentes, nem que seja uma para cada um, tá? Por exemplo, se você tem, entre aspas, 10% ali para cada do total dividir isso separada para pessoas com deficiência e para idosos, uma tem que ser para idosos e a outra tem que ser com deficiência. O que eu acho é que quando as pessoas ocupam vagas de idosos e são idosos, e vagas de deficiência e são idosos, as pessoas ali são no mínimo irresponsáveis, tá? Vilmaras, essa live e outras são maravilhosas e esclarecedoras. Obrigado por disponibilizar seu tempo para nos orientar. Muito obrigado, Vilmar. Agradeço. Como obter o documento? Qual documento, Fabiane? O RG? O RG você faz ali no local, no mesmo local que você tira o RG normal, você tira o RG da pessoa com deficiência, tá bom? Boa noite, que estamos para aprender um pouco. O que é isso? Cadê, Fabiane? Vamos lá, vamos ver aqui. Fabiane, os bancos fazem empréstimo para BCP, mas no contrato sair com empréstimo pessoal. Agora vamos ver como vai funcionar. Agora saiu ali a questão, né, Fabiane? Saiu a questão da MP, né? Então agora tem que sair como a condição com os créditos, na verdade, com os juros de crédito consignado, tá bom? Só tomem cuidado aí, viu, gente? Porque assim, né? Agora é uma opinião pessoal minha, tá? Cada um faz o que a vida lhe quer. Mas se você recebe R$ 1.200, você vai comprometer 30% para crédito, tomem cuidado, viu, gente? Para não ficar aí, pegar crédito e não conseguir depois comer, viu, gente? Cuidado aí. Eduardo, hoje teria que pegar aqui, mas basicamente as leis são federais e elas fazem separação de quantidade de vaga, tá bom? O princípio legal tanto das leis da condição, tanto das vagas de idosos quanto das vagas de deficientes, ela partem do mesmo princípio. O número da lei, se eu vou perdoar que aqui eu não vou saber, né? Assim, de cor, né? É muita lei para eu decorar, mas a lei é do estacionamento, né? Que ela inclusive é federal, e ela cita lá que as vagas não podem se misturar, tá bom? São vagas independentes, tá? Mesmo que haja quantidade poucas, ou seja, lá diz 10% para um, 10% para outro. Se não tiver a quantidade de 20% possível de disponibilização para ambos, você pega 10% e divide 5% para cada um, entendeu? É pegar ali a condição de bom senso, tá bom? Isso se exemplifica basicamente numa quantidade maior, vamos pôr assim, de 10 vagas. Se você não puder disponibilizar 20 vagas, 20% das vagas, 10 para um, 10 para outro, disponibilize 10%, apenas ali uma vaga para cada um, tá? Não pode haver ali uma vaga híbrida, tá? A lei não permite isso, tá bom? A não ser que você tenha uma vaga, na verdade 2 vagas, né? Apenas 2 vagas. Aí sim você usa a condição híbrida, mas normalmente no estacionamento você não vai ter apenas 2 vagas, né? Porque aí não seria um estacionamento, seria uma garagem, né, particular, não é verdade? No estacionamento ali no mínimo de 10, 20 vagas, você tem que ter pelo menos ali 2 vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência. Uma para idosos, uma para pessoas com deficiência, tá bom? Antônia, a questão de professor excluir nossos filhos em atividades, o que podemos fazer? Bom, Antônia, isso é discriminação. Isso cabe, caso você se sentir
discriminada, cabe aqui o que eu falei aqui nessa live, cabe fazer um BO. Porém, a questão de professor e professor auxiliar, eu sugeriria para você, Antônia, primeiro ver por que que não estava vendo o atendimento correto. Normalmente não está vendo atendimento correto por desqualificação de profissionais. Você faz a forma mais simples e objetiva e fácil de você resolver, Antônia, não é fazendo um BO, tá? É você indo na Secretaria de Educação solicitando o professor auxiliar para atender o seu filho, tá bom? Vamos aqui, deixa eu achar aqui, ó. Que a Solange, vamos ver aqui. É muita pergunta. Deixa eu ir aqui pro WhatsApp, pro pessoal, para eu responder o pessoal do WhatsApp. Senão o pessoal fica meio bravo comigo, né? Deixa eu ir lá. Aumentou, estão perguntando aqui, a Ed está perguntando, realmente aumentou a renda per capita? Ela deve estar falando do BPC, aumentou, tá gente, aumentou de 1/4 de salário mínimo para meio salário mínimo, mas como eu sempre digo aqui para vocês, a renda per capita para a pessoa com deficiência no BPC, ela é meia verdade, tá? Porque se você provar que você tem custos com a deficiência de forma permanente, atenção para a palavra permanente, tá bom? Você consegue aí flexibilizar a questão da renda per capita, consegue flexibilizar para cima, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver outra pergunta. Gente do céu, quanta pergunta. Eu não vou começar. Olá, é lista de 12 pessoas. Foi você, Eduardo, que fez a pergunta aqui, ó. A Carol tá perguntando para mim aqui se ela pode, como é que ela faz para conseguir um encaminhamento para centros de pesquisas de referência de forma geral, tá? Para você conseguir entrar em centros de referência de estudo, seja ele qual for, o ideal, tá, gente, é você pedir para o seu médico uma carta e um encaminhamento, tá? Um relatório explicando a necessidade, por que que ele está encaminhando você para aquele centro de referência e a necessidade de você ser atendido por aquele centro de referência, fora o encaminhamento comum, tá? É muito importante, aí você consegue, tá? Aqui a Carol estava falando especificamente para vocês saberem, ela estava falando do Centro de Referência de Estudo Neurológico de São José dos Campos, que é excepcional, tá bom? Mora em Santa Isabel, Bradentor é cidade pequena, em poucos metros. O pessoal tá falando aqui em um dos grupos aqui do Adequando, o pessoal tá falando aqui, tava discutindo que o pessoal não, os médicos de forma geral não sabem fazer laudos da forma adequada. Bom, gente, o que eu até falei isso em atendimento hoje, tá? Os médicos de forma geral não estudam leis, tá bom? Porque é a lei que determina ali, vamos dizer assim, como deve ser os laudos, tá? Aqui nós, no Adequando, nós ensinamos a vocês o passo a passo e como fazer o laudo sem erros, tá? Existem dois caminhos aqui no Adequando para você aprender aqui. Nos conteúdos gratuitos aqui nas lives, tem a área 2IA, nossa área 2IA, e tem a mentoria, que é um atendimento individualizado comigo, que eu ensino você a saber quais são os seus direitos, como conseguir os direitos, o que você precisa fazer para conseguir os seus direitos, quais documentos você precisa para conseguir os seus direitos, e eu ensino literalmente o que precisa estar dentro desse documento para você não ter o seu direito negado, tá bom? Então esses são os caminhos. Thiago, mas eu não tenho condições de conversar com você, de pagar. As lives aqui de sexta-feira, elas são literalmente um passo a passo. Vocês escolhem
os temas lá nos grupos de WhatsApp, que eu ponho para vocês votarem, tanto nos grupos de WhatsApp quanto nas páginas, tanto de Face quanto de Instagram. E aqui, se você assistir todas as lives, vocês vão ver que é literalmente um passo a passo que eu ensino vocês. Então vocês conseguem, basta vir aqui, tá? Não tem essa não, choro, choro, choro. Fizeram uma pergunta aqui, boa tarde, essa foi uma pergunta muito importante, ela não tem o nome aqui, mas eu vou replicar aqui a pergunta porque é importante. Boa tarde, se temos uma liminar para fazer uma terapia em determinada clínica, uma clínica X, e por alguma razão queremos trocar de clínica, no caso convênio, como proceder? Bom, gente, eu sempre digo que a melhor forma de você conseguir o seu direito não é pela judicialização, mas já que você fez pela judicialização, se na liminar está de fato escrito o nome da clínica, você vai ter que entrar com uma nova liminar. Então, Thiago, como é que eu faço para conseguir? Existem formas burocráticas, sem precisar de liminar, que você consegue o tratamento e o convênio é obrigado a disponibilizar o local que faz o tratamento, independente da condição da onde você quer. Porque muitas vezes o juiz coloca lá uma indicação de uma clínica, um médico ou qualquer coisa, e muitas vezes esse local que o juiz designa nem é tão bom assim, nem atende às nossas necessidades. Então tomem cuidado aí, tá bom, gente? Às vezes, no nosso caso, pessoas com deficiência especificamente, tá, gente? Às vezes a judicialização, a gente tem que pensar no último caso, não no primeiro caso, tá? Muita gente vende isso que a judicialização é o melhor caminho, na verdade não é o melhor caminho. Para nós, pessoas com deficiências, tá bom? Eventualmente para outros casos seja o melhor. Não, não é verdade. Aliás, deixa eu falar, essa questão do 13º para BPC, tem muita gente aí, eu vejo muitos mensagens nos grupos de WhatsApp, aparece muita coisa, eu não critico, mas também não dou trela. Isso é conteúdo para ganhar like, gente. Ó, eu sempre falo uma coisa para vocês, se o direito da pessoa com deficiência sair, eu vou falar para vocês, se eu não falei nada de 13º para vocês até hoje, é porque não tem, tá? E esse ano não vai sair, porque o 13º só sai na condição do ano fiscal, tá? Então o 13º só vai sair se for aprovado em algum momento em lei, ele só vai sair o ano que vem, tá? Esse ano não sai, porque ele tem que sair no ano fiscal. O que é ano fiscal? Ele é aprovado num ano e ele começa a valer no ano seguinte. Por quê? Porque ele tem que estar previsto em orçamento, tá bom? Então, esquece essa questão do 13º, tá bom? Isso aí é uma conversa para boi dormir, tá bom? Isso aí é gente que quer pegar o like de vocês. Não existe, tá? 13º, eu prometo que se um dia sair o 13º para pessoa com deficiência, eu vou contar para vocês, tá bom? Eu prometo para vocês que eu vou contar para vocês, tá? Deixa eu pegar outra pergunta aqui, para que a gente continue aqui a conversar. Deixa eu pegar aqui o pessoal aqui, para que não haja deixa eu ver. Pessoal. O pessoal tá pedindo muito para essa semana que eu coloquei os temas de PVA, isenção na compra de carro, a questão do estacionamento que o Eduardo falou. Eu vou ver se eu refaço essa live. Eu sempre tenho que refazer essa live, né? É um tema recorrente aí. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Teve uma discussão aqui num dos grupos de WhatsApp
Os grupos, a gente tem mais de 10 grupos de WhatsApp aqui do Adequando, e um dos grupos aqui teve uma discussão o que é deficiência, tá? Eu até notei aqui que eu vou fazer um conteúdo aqui com a frase deficiência não garante direito, tá bom? Eu vou fazer aqui um conteúdo para vocês porque foi de uma discussão que nasceu lá. Vocês têm que entender, gente. Vou fazer um preâmbulo aqui para a gente terminar, mas só para vocês entenderem. Ser deficiente não garante direitos, tá bom? O que garante direitos é o que a deficiência, a patologia, traz na nossa vida, tá bom? Então, ser deficiente não garante aposentadoria, ser deficiente não garante isenção de PVA, ser deficiente não garante que eu tenha isenção na compra do carro, ser deficiente não garante que eu possa viajar de avião gratuitamente. Ser deficiente me torna deficiente, me dá alguns direitos, porém não dar todos os direitos, tá? Vocês têm que tomar cuidado. Essa questão que as pessoas vendem de forma geral, que ser deficiente faz você ter todos os direitos e que você pode impor a sua vontade perante aos demais, isso é uma baita de uma balela, tá bom? Isso é um baita uma conversa fiada, é aquela conversa para boi dormir, tá bom? Deixa eu ler aqui a pergunta que estão falando. O Eduardo está falando, a ausência de rampas de acesso para cadeirantes em lojas recém-inauguradas em contrariedade com o artigo 60 considera discriminação? Sim, tá? É contra. Sim, Eduardo. Aí, na verdade, aí tem uma série de contravenções, entre aspas, né? Tem uma série de problemas aí nessa descrição que você falou, Eduardo. Você não cumprir o artigo 60, 52, você pode aí falar vários artigos da Lei Brasileira de Inclusão que você está não cumprindo, mas se você não cumpre o base, que é a NBR 9050, que é obrigatoriedade hoje, qualquer tipo de condição arquitetônica pública ou privada que atende pessoas, que atende a público, né? Ou seja, atende a público de forma geral, é obrigado ter condição de acessibilidade, tá? A única preâmbulo aqui que eu faço é que locais que foram feitos antes da lei, tá bom? Antes de 2015, tem a possibilidade de se adequarem à condição de acessibilidade, tá? Elas não têm a necessidade de serem derrubadas e fazerem acessibilidade, elas têm a possibilidade de se adequarem. Porém, você pode sim, isso é discriminação, e eu já atendi gente, Eduardo, que a gente coloca, isso aí dá multas gravíssimas e pesadíssimas, tá bom? Pode ficar tranquila, tá? Isso aí dá fechamento, dá processo, isso dá um monte de coisa. Dá pano pra boi dormir, isso aí, dá, ó. A Regiane está perguntando para mim, como é que eu provo a impossibilidade de vida laboral, tá? O que é vida laboral, gente? Vida laboral, para quem não sabe, laboral é um termo de que você é apta a trabalhar, tá bom? Como é que você faz o laudo de que você pode ou não trabalhar? Isso é um médico que faz, de preferência. O seu médico que te acompanha na sua patologia, ele vai responder a pergunta. A sua deficiência te impossibilita de trabalhar? Isso tem que estar no papel muito bem descrito, tá bom? Não se atentem, não é o médico do INSS que é obrigado a responder isso, tá? Você pode levar um laudo auxiliar e o médico do INSS ler aquele laudo muito bem feito, bonitinho, e você ter ali o caminho, meio caminho andado, como eu falei hoje em atendimento, tá bom? O médico do INSS não é obrigado a ser
especialista na sua patologia. Você pode levar um laudo auxiliar. Aliás, se você levar um laudo auxiliar muito bem feito, você tem meio caminho andado, tá bom? Bom, gente, chegamos a 40 minutos de live. Foi muito gostoso conversar sobre isso. Eu adoro. Luciana está falando aqui. Boa noite. Se você puder explanar mais uma vez sobre o procedimento para mudar o local de terapia. Vamos atender a Luciana aqui. A Luciana, boa noite. Se você puder explanar mais uma vez o procedimento para mudar o local de terapia. A terapia está consignada para liminar. Bom, a Luciana é que fez a pergunta lá, que eu acabei de ver a pergunta dela, ela está aqui também. Bom, a questão, Luciana, é que assim, se você está vinculado a uma condição de liminar, eu falo isso em atendimento, tá? O advogado que está te assistindo deveria te orientar com relação a isso, tá? Vamos, como é que eu posso colocar aqui? Bom, se você entrou com uma liminar e na liminar estava escrito, ó, eu vou aqui falar um nome qualquer, tá? Vou inventar um nome aqui, que a terapia deve ser feita na casinha do João. A AMIL, no caso, a AMIL vai executar para que você faça na casinha do João, tá bom? A forma correta de você fazer isso, para que você não tenha problemas vamos dizer, o convênio médico atenda a sua solicitação, na verdade é você fazer um laudo médico muito bem feito da necessidade da terapia, tá certo? Uma condição patológica, atendendo 3 itens, tá? O relatório tem que ter 3 itens basicamente. Explicação da necessidade da terapia, a condição, funcionalidade da terapia e motivação da terapia. Você tendo um relatório médico feito isso da forma correta, tá? Você entrega ao convênio médico e ele é obrigado, tá certo, a disponibilizar locais vinculados a ele ou não que atendam a sua necessidade. Eu sempre digo às pessoas que eu atendo, tá? Eu até diria para colocar a quantidade de terapias necessárias, horas de terapias necessárias, sempre na forma mensal, tá? Porque senão você fica vinculado a um local. E se esse local eventualmente fechar, por exemplo, você fica de mãos atadas. Um amigo vai falar assim, fechou, o que eu posso fazer? Né? Você que vai lá, entre com uma outra liminar e vem aqui exigir de mim. A hora que você exigir, eu faço de novo, tá bom? Então, tomem cuidado aí. Às vezes, a judicialização não é a melhor caminho. Aliás, no direito da pessoa com deficiência especificamente, a judicialização nunca é o melhor caminho, tá? Sandra, para conseguir IPTU, são 4 critérios basicamente, tá? Brasil afora, tá? São mais os critérios para conseguir isenção de IPTU dentro do plano diretor municipal, mas quando eu fiz o levantamento, o ano passado, a gente fez um levantamento em dos mais de 5.000 municípios brasileiros, eu levantei 4 critérios, basicamente comuns, para conseguir isenção de IPTU, tá? Ser aposentado ou pensionista, estar no CAD único, tá? Hoje, o antigo CAD único, hoje Auxílio Brasil, ser deficiente e necessariamente ter apenas um imóvel no seu nome, tá bom? Você tendo esses 4 critérios, você consegue isenção, tá? Mas mesmo assim, eu sugiro que você veja as leis municipais da sua cidade. Provavelmente, esses 4 itens, esses 4 itens vai estar
na lei ali municipal da sua cidade. Se você estiver citando e você atender um desses 4 itens, você consegue sim a isenção, tá bom? Na verdade, eu diria para você com certeza ter direito, no mínimo atenda 2 desses 4 itens que com certeza você consegue a isenção, tá bom? Acho que por hoje estamos tranquilos, acabamos, né? Bom, gente, boa noite. Eu adoro falar assim mais de lives mais conceituais, vamos assim, que a gente fala muito mais conceitualmente, pra gente uma coisa muito mais de conscientização do que na prática, que vai nos dia a dia, tá? Fiquem com Deus. Quem quer participar dos grupos do WhatsApp, manda lá a mensagem no Messenger, aqui no Face. Quem quer conhecer nosso trabalho, basta entrar nos grupos de WhatsApp e mandar mensagem para mim. Thiago, eu quero que você me oriente, eu quero fazer mentoria com você. Só entrar nos grupos de WhatsApp ou mandar mensagem no Messenger que a gente marca um horário e um dia, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite e até semana que vem.